Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, só um pouquinho, sobre a Antártida e um pouco mais sobre esta outra parte deste livro aqui, tá? Que é o seguinte, ó, Império Abaixo do Gelo, que é a Antártida. E abaixo está escrito, como os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, ok? Então a gente vai pôr foco nesta parte de baixo aqui, ó, como os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Este livro aqui foi escrito pelo Stephen Quayle, tá? É um cara que escreveu muitos livros, fez vários filmes, esses filmes aqui muito legais. Fala sobre, ele mostra algumas coisas arqueológicas e tudo mais. Ele sobrevoou o Grand Canyon com uma máquina de alta resolução para procurar coisas arqueológicas. É um cara bem inteligente, tem vários vídeos dele no YouTube, né? O problema dele é que ele fala demais, né? Os vídeos dele são muito longos. Mas é interessante, tem muitas coisas aqui. Esses livros aqui eu já tenho todos, tá? Um que é interessante que uma hora a gente pode discutir é esse aqui, ó, sobre como o pessoal está transformando seres humanos em monstros, né? Muito interessante. E assim, basicamente, este livro ele começa falando sobre a Operação High Jump, né, que aconteceu na Antártida, e ele vai desenrolando a história em função disso, numa linha lógica, tá? Eu não vou fazer isso aqui no vídeo, tá? Eu vou já direto pro assunto, que é o seguinte. Qual que é o problema? O problema é, ó, visão errada do mundo. Diz aqui, ó, vencemos a guerra e Hitler se matou em seu bunker. Que pessoa em sã consciência, dentro de um bunker, se mata? Se o cara quer se matar, ele se mata fora do bunker, certo? Ele não precisa ficar dentro do bunker para se matar. Não faz sentido isso, né? Mas as pessoas acreditam que o cara estava lá dentro de um bunker protegido e resolveu se matar, né? E o corpo? Cadê o corpo pra gente dar uma olhada, né? Aí só tem umas fotos meio borradas lá. Ok. E, inclusive, os soviéticos, os russos, eles não acreditaram na morte do Hitler, tá? Eles achavam que foi um complô ali do Ocidente com a Alemanha para tirar o Hitler do lugar, né? E assim, no final das contas da guerra, né? No final da guerra, sumiram vários cientistas e vários submarinos. Então, é outro ponto que os russos sempre levantam, tá? Esse aqui é uma figura aí do como é que estaria o Hitler numa foto aí sem o bigode e tal, mais careca, né? O pessoal tem a ideia de que o Hitler fugiu para a Argentina, qualquer coisa do tipo. Não é o que diz no livro aqui. No livro ele diz que o Hitler e o grupo dele dos mais top foram para a Antártida, né? Mas a gente já vai chegar ali. Então vamos lá. E as pessoas pensam o seguinte, o Hitler se matou dentro do bunker dele, o que já não faz sentido nenhum, e depois teve o tribunal de Nuremberg, né? E os nazistas foram julgados por um tribunal militar. Errado de novo, tá? Porque olha só, foram julgados 24 nazistas. Entre toda aquela infinidade, só 24. Desses 24, só 12 pegaram pena de morte. Outros 3 pegaram prisão perpétua, outros 3 foram totalmente liberados, e o resto pegou uma pena de alguns anos, tá? Beleza, aqui está a lista deles, né? E só 12 condenações à morte, tá? Então assim, nada impressionante. E aí o que aconteceu? Além disso tudo, aconteceu essa operação Paperclip, tá? Aqui é um livro falando sobre ela. E olha só, diz aqui, ó, do lado, ó, os nazistas não foram derrotados, eles apenas se mudaram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma operação Paperclip que era pegar os principais cientistas nazistas e levar para os Estados Unidos para trazer conhecimento, né? E o que eles trouxeram de conhecimento? Aqui o Wernher von Braun, tá? Administrador da NASA, basicamente o criador da NASA, né? Uma agência super confiável, né? O Arthur Rudolph, cientista da NASA, e o Sidney Lieb, que foi para a CIA. Sério, você acabou de lutar contra o inimigo, humilhou o cara até dizer chega, massacrou a família do cara, etc. tal. Você pega o seu inimigo e leva para sua agência de inteligência. Não sei de onde os caras tiraram essa ideia, mas sério, se fosse um brasileiro nunca faria isso, né? O brasileiro é mais esperto nesse sentido, né? Olha e fala, acabou de massacrar o cara, vou pegar ele por dentro da minha agência de inteligência, não faz sentido, né? Ok.
Olha só, entre 1945 e 1955, os Estados Unidos deu cidadania americana para 3 mil cientistas nazistas. Adivinha quais cientistas desenvolveram vacinas? Hein? Adivinha. Ah, não vou contar. Deixa para outra hora. Olha só, cientistas alemães recrutados pelos Estados Unidos. Olha uma pequena leva aqui de cientista alemão. Então pensa só, teve o Tribunal de Guerra de Nuremberg. Desse tribunal, 20 e poucas pessoas foram julgadas e apenas 12 condenadas à morte. Olha o quanto de gente tem aqui em uma leva só de cientista. Tipo assim, todos esses caras aqui, ou boa parte deles, trabalhou com trabalho escravo de judeu, trabalhou com trabalho escravo de francês, russo. A maioria deles aqui teve a religiosidade que o Hitler colocou, que era uma religiosidade científica que pregava o darwinismo e a eugenia, tá? A gente já vai ver mais pra frente. E você vai lá, pega esses caras aqui e fala, oh, vocês são queridos aqui, pode vir, tá? Pode vir fazer vacina, desenvolver coisas aqui, foguete, né? Tudo coisa maravilhosa. Tudo bem. Olha só. Esse aqui é o administrador da NASA, veio lá do regime nazista. Tem fotos dele do lado do Hitler. E é esse cara aqui que é o responsável por mandar foguete para a Lua. Uau, caramba, hein? Uma pessoa muito confiável, né? Aqui, ó, tá ele de novo, o Von Braun. Outro cara aqui, ó, Kurt Debus, foi o responsável por criar o Saturno V, outro cientista nazista. Tá onde esse outro aqui? NASA. A NASA foi escolhida, hein? Olha só esse outro aqui. Tá vendo esse velhinho cara de bonzinho? Cuidava do trabalho forçado das pessoas, tá? E assim, trabalho forçado, depois a gente vai ver o que é trabalho forçado, tá? Mas olha só. Foi pra onde? NASA. E este outro aqui, ó, com foguete na mão, adivinha pra onde ele foi, esse cientista nazista? Não tô tentando ofender o cara chamando de nazista. Ele realmente era do partido nazista, ok? Pra onde ele foi? NASA. Olha só que interessante. Esse outro aqui não, esse aqui foi trabalhar com câncer, tá? Mais um aqui, ó. Esse aqui foi trabalhar onde? Cientista nazista? NASA. Olha só o cara aqui que trabalhou com questão de gases mortais na Alemanha, etc. tal. Recebeu uma condecoração da Cruz de Mérito de Guerra do próprio Hitler em mãos. Olha só. Ele foi trabalhar onde? CIA. Pô, você tá de brincadeira, meu. Os caras estragaram tudo, meu. Olha só, essa aqui é uma reportagem da Forbes do ano de 2019, tá? Abril de 2019, falando, ó, mais de uma dúzia de bilionários europeus ligados a BMW, L'Oréal, Bosch, têm famílias com passados relacionados ao nazismo. Tá aqui, ó. Este cara aqui de barba aqui é o cara da Bosch, fundador da Bosch, conversando com quem? Ó, Adolf Hitler. Ok? Olha que interessante. Muito interessante. Diz aqui, ó. A família bilionária Heyman, que é dona da holding Jabi, e essa holding é a dona do Krispy Kreme, que é uma marca de rosquinha que tem aqui nos Estados Unidos, que vende no Walmart. Ela é dona do Panera Bread, que é acho que é um restaurante, eu nunca entrei. E outras coisas. Adivinha? Usou trabalho escravo durante o nazismo, tá? Não pagava nada, trabalho forçado, né? E agora, recentemente, então ela assumiu isso, que é verdade, etc, tal. Agora, pera um pouquinho. Ela assumiu por quê? Porque eles são bonzinhos, ficaram com dor no coração, tal. Um jornal alemão resolveu denunciar a família lá, colocou na capa, e aí eles, né? É verdade, a gente contratou um historiador, estava quase pronto o estudo para a gente entender nosso passado e a gente ia revelar, entendeu? E aí, ó, essa família que cada membro aqui está com quase 4 bilhões de dólares, 4 bilhões cada um, vão doar uma quantidade de 0,07% do que um dos membros tem só, 11 milhões de dólares, para falar que nazismo não é legal, para as pessoas não serem nazistas, etc. Tal. Tipo assim, isso tá de piada, né? Esses caras são as piadas. Pergunta. Por que esses
cara tem tanto dinheiro? Vocês imaginam por quê? É o que diz nesse livro aqui, tá? O que diz aqui? O Hitler, ele foi muito mais esperto do que a maioria das pessoas imagina, tá? O que ele fez? Ele pegou o dinheiro da Alemanha nazista e ele pulverizou em empresas grandes, de confiança, de pessoas bem treinadas, que tinham uma mente igual a dele, acreditava no arianismo, eugenia e etc. Então ele pulverizou a Alemanha em empresas. Então quando a Alemanha quebrou, basicamente, o pessoal destruiu a Alemanha, jogou bomba, etc. tal, em 3 anos a Alemanha se recuperou. Por quê? Porque o dinheiro da Alemanha não foi confiscado, o dinheiro da Alemanha estava nas empresas. E os empresários que abusavam do poder e usavam o trabalho escravo, no final das contas, a gente vai ver aqui, eles foram todos liberados, e o dinheiro, liberados depois de alguns anos de prisão, 2, 3 anos, depende do empresário, e o dinheiro deles não foi confiscado. Erro gravíssimo. O dinheiro deveria ser no mínimo confiscado. Não, eles foram lá e devolveram 100% do dinheiro nazista para os empresários. Então esses caras até hoje são ricos, são famílias muito ricas, tá? Ok, mas vamos continuar aqui. Olha lá. Diz aqui, ó. Em 1944, 1/3 de toda a mão de obra alemã era trabalho forçado, né? Então a maioria das companhias alemãs usavam trabalho escravo, trabalho forçado. Neste caso aqui, ó, o Herbert Quandt, que está aqui à esquerda, né, e a sua esposa Joana. Diz aqui, o pai dele, ele empregou 50.000 trabalhadores escravos na fábrica da família, tá? E hoje ele é o maior acionista da BMW, ou seja, o dinheiro de 50.000 escravos em tempos modernos, tá? Foram que o pessoal passou de familiar em familiar para o cara ir lá comprar a BMW, né? Ok. Olha só que interessante aqui. Também um conglomerado de mídia da Alemanha recebeu dinheiro para imprimir os panfletos antissemitas e nacionalistas do Hitler, né? E no ano 2000 a Alemanha juntou 6.000 empresas para fazer um fundo de 4,5 bilhões de dólares. Sabe o que significa 4,5 bilhões de dólares? Significa que cada empresa que tinha lá 40.000 funcionários em trabalho escravo, de 12 anos com trabalho escravo, etc. tal, vai ter que pagar menos de $1 milhão de indenização para eles ir lá e ensinar que o nazismo não é bom. Sério, o mundo está muito louco, entendeu? O dinheiro dessas empresas devia ser confiscado, percebe? Pelo menos assim, 50%, uma quantidade, né? No mínimo. No meu ponto de vista, tinha que confiscar tudo, né? Sua família veio desse negócio aí, sabe o que a gente vai fazer? Você tem o direito de começar do zero, ok? Pronto, acabou. Vamos lá. Olha só, diz aqui, alguns dos mais ativos líderes, mais ricos líderes europeus de negócio, trabalharam para os nazistas, né? Um deles escreveu isso aqui, olha só que carta bonita, ó. Olha só. Nós somos de uma família de negócios puramente ariana, há mais de 100 anos. E como donos, somos incondicionalmente seguidores da teoria da raça, que o Hitler pregava, de querer matar as pessoas que têm uma raça diferente, para purificar a raça, etc. tal. Empresário falando. Muito interessante, tá? Tem um empresário, a gente vai ver acho que mais pra frente, que morreu muitas pessoas na fábrica dele e ele gostava só de empregar mulheres. Então assim, de manhã, as não sei quantas mil mulheres que era contratada da fábrica dele, que é contratada assim, né? 0, recebia 0, trabalho forçado. Elas recebiam assim, ó, você trabalha e a gente não te mata, que tal isso? Então, todo dia de manhã, as mulheres todas tinham que se juntar. Se tiver criança, pode parar um pouquinho. Não vou falar o que eles faziam com as mulheres, deixa quieto. Vou pular, vai. Pula a história. Mas, olha só.
Esse aqui era o logotipo da Volkswagen em 1939, ó. E agora é o que está hoje, né? A Volkswagen tinha lá o Fusca, né? O Fusca era o menina dos olhos do Hitler, né? Tá aí, ó, no mundo inteiro hoje. Então, pera um pouquinho. O pessoal utilizou lá trabalho escravo, não sei se a Volkswagen especificamente, mas aparentemente está aqui nesse site, History Collection, né? O pessoal trabalhou naquele período todo, etc. Ganhou dinheiro dos nazistas, ficaram ricos pra caramba e a empresa não quebra. Eles vão lá e deixaram todo o dinheiro com as empresas. E essas empresas, adivinha o que elas fizeram? Elas conquistaram o mundo, basicamente. Olha só, essa empresa vocês conhecem? Hugo Boss. Hugo Boss fazia todo o uniforme nazista. Puxa vida, né? Ganhava dinheiro fazendo com trabalho escravo, trabalho forçado, de francês, russo, judeu, tudo lá na beira da morte, para fazer as roupas bonitas aí dos nazistas. E tá até hoje. Vocês sabem quantas empresas o Hugo Boss tem? 1.100 empresas no mundo. A Hugo Boss. Então, o que o Steven Quayle está mostrando aqui é que o Hitler usou uma estratégia muito esperta. Ele pulverizou a Alemanha em empresas. Tá? A Alemanha dificilmente conseguiria entrar nos Estados Unidos, dificilmente conseguiria entrar no Brasil. Agora, as empresas alemãs, elas conseguem entrar em qualquer lugar do mundo, percebe? Ele basicamente fraudou o sistema. Né? Olha só, vou deixar essa reportagem para vocês lerem, se tiver interesse. Aqui, ó, Hugo Boss, ó. Mais de 1.100 empresas no mundo, ó, que o pessoal trabalhando, trabalho forçado. Foto. Aqui, ó, Hitler visitando a fábrica da BMW. Também tinha trabalho forçado. Olha só, Siemens, tá? Mesmo site. Siemens fazendo parte aí da morte do Holocausto, né? Diz aqui, ó, hoje a Siemens tem 375 mil pessoas, né, trabalhando. É um conglomerado que gera 83 bilhões de euros. E essa empresa enorme aqui trabalhava lá para os alemães, né? Aqui, ó, Adolf Hitler conversando com Thomas Watson, criador da IBM. Sabe as cidades inteligentes hoje que vão cuidar de todos nós? Pois bem, quem está fazendo é a IBM. E olha para quem ele trabalhava, ó. Interessante, né? Em 2001 foi lançado um livro que se chama IBM e o Holocausto, com mais de 20 mil documentos mostrando o que a IBM fazia naquele período, né? Incluindo essas planilhas aqui para controle da SS. Né? Olha só, esta empresa aqui, ó, IG Farben, ela foi dividida em 3 empresas, tá? Uma delas é a Bayer e a outra é a BASF, tá? E elas tinham um campo de concentração próprio de trabalho forçado. Olha que interessante. O trem chegava lá com os novos funcionários deles. E a empresa, ó, tá forte até aí. Aposto que se você tivesse uma empresa naquele período, os seus filhos não iam ter chegado até aqui com a empresa. Porque as empresas quebram. Agora, essas empresas que receberam muito dinheiro do governo nazista, ó, não quebra nunca, né? Interessante. Olha só, os jovens bilionários do mundo na sombra, escondido na sombra do nazismo. Então, por exemplo, falando aqui, ó, do avô do cara trabalhava para o governo nazista fazendo armas, né? E aí tá hoje lá, ó, você olha lá, o pessoal, nossa, eu sou muito esperto. O rapaz aqui, 2 rapazes com 19 anos e 2 bilhões de dólares. Adivinha de onde veio esses 2 bilhões de dólares? Veio do vovô, aqui em cima. Impressionante, tá? Na fábrica deles, do vovô deles ali, ó, morreram 40 mil pessoas trabalhando. Impressionante, né? E ao invés do pessoal confiscar o dinheiro do vovô dele, no tribunal de Nuremberg, o que o pessoal fez? Ó, vovô, fica aí 2 anos na prisão e depois a gente libera você com todo o dinheiro, ó. Não vamos confiscar sua empresa, não vamos confiscar dinheiro, nem nada. Vocês podem ficar tranquilo. Impressionante.
Então tá aqui, ó, o pessoal devolvendo dinheiro lá pro vovô dele, os Estados Unidos devolvendo dinheiro, né? E aí o que acontece? Basicamente, então a Alemanha, ela foi dividida em empresas. Então a Alemanha foi destruída, veio a guerra que destruiu a Alemanha, o que aconteceu? Ela conseguiu se reconstruir rapidamente. Em menos de 3, 4 anos, a Alemanha já estava maior que a Inglaterra de novo. Tipo assim, muito rápido. Como é que eles fizeram isso? Porque a Alemanha foi pulverizada em empresas, tá? Foi a estratégia deles, né? E aí olha só, qual que é o segredo dessas corporações aqui? O segredo é assim, ó. O segredo é nós não podermos usar o segredo deles. Qual que é o segredo deles? Eles passam as coisas de pai para filho, geração após geração, pai para filho. Se você passa de pai para filho, ou seja, você se esforçou, você recebeu uma herança, você trabalha, ganha mais dinheiro, pega uma herança maior ainda e passa para o seu filho, que vai trabalhar e vai passar uma herança maior ainda para o seu neto, e assim vai. O que acontece? Ninguém recebe herança praticamente. Tá? Eu não recebi. Né? Praticamente ninguém recebe. Ah, Afonso, eu recebi uma casa que eu dividi entre 3 irmãos. Tá, você percebe que não é muita coisa? Tipo assim, para uma vida de trabalho. Então assim, basicamente a gente não tem herança. Por quê? Porque nós somos condicionados a gastar dinheiro com médico, tá? Com a medicina. Você vai lá, se envenena e depois pega um câncer que custa uns bons $1.000 para você ficar bem e pum, cadê o dinheiro? Sumiu, entendeu? Então você ganha dinheiro dessas grandes corporações durante a vida e depois você vai lá e devolve para elas quando você vai morrer, basicamente, né? Ou seja, nada muito produtivo, né? Paciência. Agora, aqui tem uma lista das empresas cujos donos ou as próprias empresas estiveram relacionadas com o regime nazista, né? E eu vou falar algumas delas aqui, tá? BMW, L'Oréal, IKEA, Siemens, Deutsche Bank, Daimler, Volkswagen, Mercedes, Hugo Boss, General Motors, Bayer, BASF, Nestlé, Standard Oil, Banco Chase aqui nos Estados Unidos, Allianz, Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, aí o Krispy Kreme, que é do pessoal que trabalhou para os nazistas, mas não a Krispy Kreme em si, Jimmy Choo Shoes, que é alguma coisa de sapato, e a Calvin Klein. Ok. Agora, a questão aqui é, os nazistas eles não sumiram, eles não se corrigiram, tá? Os nazistas foram espalhados pelo mundo. O Tribunal de Nuremberg condenou à morte só 12 pessoas, tá? A gente pensa assim, muitas pessoas morreram lá no Tribunal de Nuremberg. Não, 12 pessoas. 3 prisões perpétuas. Todo o resto, além dessas 12 pessoas aqui, centenas de cientistas foram espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos. Fundaram a NASA, trabalharam para a CIA e outras companhias importantes, centros de câncer, vacinas, ok? Centenas de grandes empresários e grandes investidores foram espalhados pelo mundo ou ficaram na Alemanha e cresceram pelo mundo inteiro com milhares de empresas e controlam milhares de empresas no mundo. Vem lá da Alemanha. Outra parte desses nazistas se tornaram políticos alemães também, voltaram para a política, né? E outra parte aqui, que o pessoal vocês já vão ver, sumiram vários submarinos e cientistas que o pessoal não achou, estão, segundo a visão aqui do Stephen Quayle, estão gerenciando e fazendo pesquisa centralizada numa base secreta na Antártida, ok? E vocês já vão entender isso aí. Basicamente, o que é a tal da Antártida, né? Agora vamos chegar no ponto Antártida. Vocês já entenderam que o mundo ele foi dominado por aquilo que estava lá na Alemanha, né? Os alemães não tinham aquela história da Hidra, você corta uma cabeça e nasce não sei quantas no lugar? Pois bem, foi o que a gente fez na Segunda Guerra Mundial. Ao invés de deixar os caras lá e massacrar eles lá, o que aconteceu? O pessoal foi lá e pegou e trouxe para ganhar salário em vários lugares do mundo e espalhou pelo mundo inteiro, ok?
Ok, mas vamos lá, Antártida. O que tem na Antártida? Nada, tá? Antártida só tem gelo, basicamente. Os pinguins na beirada, mas gelo. Um bloco de gelo gigantesco. É o lugar mais alto do mundo, o continente mais alto. É o continente que tem o vento mais forte, é o mais seco e o mais frio. Tipo, não tem nada de interesse na Antártida, basicamente. Ela é coberta de gelo e só 1% do continente não tem gelo. Tipo, quase nada. E aí, acabou a guerra, aquela muvuca, o pessoal perdoando todo mundo, só que os Estados Unidos teve muitas baixas e, mesmo tendo tantas baixas, resolveram fazer uma operação que se chama High Jump na Antártida. O que é essa operação High Jump? Olha só, foi uma operação que incluiu 4.700 homens, 13 navios de guerra e 33 aeronaves. Ok? E adivinha o que aconteceu lá? Ah, se eu te contar você não vai acreditar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho o vídeo, vou colocar uma reportagem de uma TV russa, tá legendado em português, vocês assistem e eu já volto, tá? Vou colocar em seguida deste vídeo aqui e já volto para terminar, tá bom? Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей, а довольно четкий техногенный вид. Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии. В этом никакого сомнения быть не может. И вдруг происходит нечто необъяснимое. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через 2 месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Реальные факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии в фильме «Третий рейх. Операция НЛО». Часть 1. База. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Бёрда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от первых 3, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция High Jump» – «Высокий прыжок». В подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более 2 десятков самолетов и вертолетов, около 5000 человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года, перед выходом эскадры в антарктический поход, адмирал Бёрд на встрече с прессой заметил: «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка антарктического континента в районе земли Королевы Мод. Все идет по плану. За первые недели сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через 2 месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членам чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? За 1,5 года до экспедиции адмирала Бёрда летом 45-го в аргентинский порт Мар-дель-Плата вошли и сдались властям 2 немецкие подводные лодки. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За 3 недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки
находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха. Командир другой лодки, У-977, Хайнц Шефер, показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент, по площади превышающий Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы 2 научно-исследовательских экспедиции. И это перед войной, готовые разразиться со дня на день. С января 1939 года 2 самолета «Пассат» и «Борей», которые с помощью катапульт взлетают с борта «Швабии», начинают разведку земли Королевы Мод. За 3 недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритшер, рапортует: «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы». Воздушные асы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Дёница. За 3-9 земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Дёниц роняет странную фразу: «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Дёниц произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы, создать, или секретные зоны, которые как бы имели статус экстерриториальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База 211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю Королевы Мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие.
Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в Новую Швабию началась переброска ее будущих жителей. Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезло и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения их внимания. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайерсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец «Мердок», находившийся от нас в 10 кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Ok. Então vocês já viram que o pessoal foi pra lá e tomou um couro, né? Tomou um couro do quê? De quem? Dessa tecnologia aqui, ó. Beleza, os discos. Esses discos, eles já estavam sendo testados lá na Alemanha, certo? Ok. E o próprio almirante Byrd, o que ele fala? Ele fala que existia uma tecnologia que permitia o pessoal ir de um polo ao outro da Terra. Ele acreditava na Terra redonda, né? Ou seja, daria para atravessar a Terra, a autonomia do negócio, e era uma aeronave muito rápida, né? E que os Estados Unidos não estava mais seguro, né? Que os limites do mundo agora, os Estados Unidos estava isolado porque tem oceano dos dois lados, mas agora não. Então ele foi cauteloso, ficou preocupado. E em seguida, o pessoal se juntou lá, vários países, e fizeram o Tratado da Antártida. Quando? No meio da Guerra Fria. No meio da Guerra Fria, os Estados Unidos sentou junto com a Rússia e os dois entraram num acordo. Esquisito, né? Beleza.
Eu vou falar sobre algumas coisinhas desse livro aqui. É um livro bem de criança, tá? Mas tá aqui, tem em português, vocês podem baixar eles, né? E tem um monte de ilustração de criança. Tudo que é mal, o pessoal põe ilustração de criança, já percebeu? É para mostrar que é bom, né? Impressionante. E esse livrinho foi escrito por esses dois aqui, que são da Fundação da Boa Governança de Espaços Internacionais. Espera um pouquinho. Da onde que é essa fundação? Vocês vão ver aqui, ó, Inglaterra. Para a Inglaterra, por algum motivo, o Tratado da Antártida é super importante, tá? Não sei se vocês sabem, a rainha da Inglaterra é casada, né? A gente nunca ouviu falar do rei da Inglaterra, sempre é a rainha, e o rei não chama rei, tem um outro nome lá, tem outro título. E ele é alemão, né? Interessante isso, né? E assim, se você for estudar a história da família real, você vai ficar de boca aberta, né? Deixa isso, é outra história, para outro momento, e talvez nem aqui no canal outra pessoa fale. Mas vamos lá. Tratado da Antártida, olha só. Tá aqui em português, ó. Um tratado é um acordo oficial entre países. Ok. O Tratado da Antártida é importante porque descreve o que nós podemos e devemos fazer, já que não existe governo lá na Antártida. Ok. E aí tá dizendo aqui, ó. E esse tratado foi assinado por 53 países. Pô, gente pra caramba, né? E ó, muita gente ama a Antártida porque a Antártida é um lugar pacífico que pode ensinar ao mundo como ser pacífico também. Você sabe o que significa pacífico para esse pessoal? Tem noção? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar o livro aqui. Pacífico significa exatamente igual à Antártida. É? Sabe o que significa? Pacífico significa um lugar sem gente. Olha só, esta mulher aqui, ó. É a mulher, ó que cara meiga da mulher. É a mulher que criou Planned Parenthood, que já matou milhões de bebês aqui nos Estados Unidos, né? Esse Planned Parenthood, segundo o livro aqui, ele é financiado por algumas empresas. Vou até falar o nome para vocês aqui. Adobe, American Cancer Society, American Express, AT&T, Avon, Bank of America, Clorox, Coca-Cola, Deutsche Bank, Energizer, ExxonMobil, Fannie Mae, Johnson & Johnson, Microsoft, Nike, PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Verizon e Wells Fargo. Então olha só, inclusive está a Microsoft aqui. Então Bill Gates, ele acha legal financiar a clínica de aborto e diz que ele acha legal também financiar vacinas para nos ajudar. Uhum. E essa mulher aqui, a Margaret Sanger, tem um comentário dela aqui, que ela tem uma revista que se chama The Birth Control Review, ok? E nessa The Birth Control Review, ela fala sobre o plano de paz. O plano de paz, adivinha como é que é? Ó? Tá aqui, ó, plano de paz, tá bem aqui, ó. Falando sobre o plano de paz. O plano de paz dela, basicamente, é fazer esterilização, leis de esterilização em massa, ok? Para ter menos crianças, esse é o plano de paz. Então quando você lê assim, ó, muita gente ama a Antártida, porque a Antártida é um lugar pacífico, que pode ensinar ao mundo como ser um lugar pacífico também. A Antártida tem 1000 pessoas morando lá. Um continente inteiro. Tipo assim, os caras são doentes, tá? Então assim, preocupante. Olha só a revistinha da mulher aqui, ó. Birth Control, aqui, ó. Eugenic Number. Falando sobre eugenia. Uau, caramba. Tem uma coisa mais bizarra ainda. Sabe que o Brasil ele não teve a bandeira sempre igual tem hoje, né? Tinha a bandeira do Império, né? Que era totalmente diferente da de hoje. E aqui tem uma bandeira, olha só, do braço político da Ku Klux Klan. Eu olhei assim e falei, que coisa esquisita. Olha só isto aqui. Beleza, a gente só vai olhando, vai tentando entender, né? Vai juntando as informações. Mas vamos continuar aqui. Então, Antártida é pacífico, isso é um exemplo para o mundo, tá? Olha lá. E aí o pessoal vai lá, coloca as pessoas, tudo com umas folhinhas de criança desenhada, tal, que lindo, né?
Beleza. Olha só, o pessoal celebrando o Dia da Antártida, 23 de junho de 1961, né? This Day in Global Gov. Significa que esse dia no governo global, uma coisa que foi aprovada por vários países, né? Incluindo esses dois países. Os dois brigando, em tese, quebrando pau, no meio da Guerra Fria, e resolveram se sentar juntos harmoniosamente para assinar o Tratado da Antártida, né? Que foi assinado por vários países depois, incluindo o Brasil, que está aqui, ó. Tá? Aqui eles fazem reuniões várias vezes, não sei se anual ou se mais do que uma vez por ano. Aqui no caso no Brasil, ó, Tratado da Antártida, né? Reunião consultiva, né? Ok, feito em Brasília, 2014. Tá? E olha só, que tem um livro, ó, Tratado da Antártida, e aqui tem uma moeda de 2009, tá, recente, sobre território britânico na Antártida e uma série de selos. Se você for ver, todo mundo dá valor. O pessoal da Inglaterra faz moedas falando do Tratado da Antártida, né? Os selos, né? Estados Unidos também, Nova Zelândia, Austrália fazendo selo, Espanha, Inglaterra, um monte de selos aí. Vou fazer uma pergunta para você. Esses países acham que é muito importante, eles fazem selos, o próprio Brasil faz reunião do Tratado da Antártida, o pessoal faz moeda, né? Você aprendeu sobre o Tratado da Antártida na escola? Espera um pouquinho, isso é importante, né? Os caras estão gastando dinheiro, fazendo coisa, etc. Tal. Você já ouviu falar? Impressionante. Olha só isso aqui, ó. Nunca na história um tratado envolvendo 53 países, onde todos eles concordam em proteger uma parede de gelo. Sério, 53 países se juntam e falam, a gente vai investir dinheiro para cuidar dessa parede de gelo. Você está de brincadeira comigo, né? Isso é uma piada, né? Não, não é uma piada. Isso aqui é o Tratado da Antártida. Tá? Então, olha lá, Tratado da Antártida. Antártida é uma reserva natural para paz e ciência, né? Ok. A verdade o que ele está falando aqui, na verdade o que está especulando aqui, é que na Antártida, por baixo do gelo, tem um rio quente, tá? Que abriu uma cavidade no gelo, que chega até o continente, a parte dura do continente, o gelo fica em cima, é um lugar que é relativamente quente, protege dos ventos e tudo mais, e o pessoal montou uma cidade ali, tá? É essa visão que o Stephen Quayle tem. E esses caras, inclusive, o escritório de boa parte dessas indústrias grandes, farmacêuticas e etc., que fazem um monte de baixaria, segundo ele, na visão dele, fica lá na Antártida. E é por isso que o Almirante Byrd tomou um couro lá na Antártida, né? Porque vem a pergunta, se ele chegou lá com navio, avião e tudo mais, chegou pronto para destruir a base que tinha lá, como é que ele tomou um pau, né? Quem deu um pau nele? Uma pergunta, né? Agora, vou tentar resumir um pouco aqui. Tudo isso traz uma coisa bíblica pra gente, tá? Às vezes a gente fica um pouco desapontado, a gente fala assim, o mundo tá muito mal, né? Mas a verdade se nós não seguimos a Bíblia, tá? Nós recebemos, de certa forma, maldições, tá? O termo é esse, maldições. Essas maldições, o que implica? Implica de nós tomarmos uma chicotada. Se essa chicotada está vindo de um árabe, como já foi no passado, de um persa, como já foi no passado, ou de um nazista, ou de não sei o quê, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o caminho correto que diz a Bíblia. Quando nós estamos no caminho correto, o que acontece? Nós estamos vestidos com uma armadura. Essa armadura não vai permitir a chicotada chegar na gente. Quando a gente peca, a gente perde a armadura, né? Então a gente tem que voltar a se endireitar, tá? Então a Bíblia é um fator importante. Então ponto número 1.
Ah, o mundo é horrível. É horrível, mas se você seguir a Torá, você seguir a Bíblia, tá? O Antigo Testamento e o Novo, você vai estar protegido contra essas coisas. Ponto. Né? Nós somos interrompidos, então só concluindo. Outra coisa que a gente aprende de tudo isso, né? É que muitas vezes a gente fica com dó das pessoas e no final das contas o que aconteceu com os aliados que tiveram dó dos nazistas, dos empresários nazistas? Bom, agora os empresários nazistas ou outras organizações nazistas, não estou falando de todas elas, com certeza, né? Mas muitas delas ou algumas delas fazem o quê? Estão contaminando o mundo inteiro, né? Com ideologias, com eugenia, com tantas coisas que são negativas. Então, assim, o sentimento de dó é um sentimento que a gente não deve ter, tá? A gente deve fazer uma coisa porque é certa ou errada, tá? No caso, por exemplo, eles pegaram os empresários nazistas que ganharam dinheiro com trabalho escravo e fizeram o que com o dinheiro deles? Devolveram para eles. O que era o certo? Era pegar cada um daquelas pessoas que foram liberadas no campo de concentração, catalogar elas e pegar todo o dinheiro desses caras e dar para elas, porque elas trabalharam, elas deveriam ter ganhado aquele dinheiro, certo? Mas não fizeram isso. Não, fica com o dinheiro aí. E aí é o que acontece? Deu errado para todo mundo. Outra coisa, questão dos discos voadores. Ah, Afonso, existem aliens, etc. tal. Não existem aliens, tá? Tá bem claro nesse livro aqui que essa tecnologia já era bem conhecida na época do Hitler. Era como se fosse um sino. Só faltou colocar a parte lateral. E são grandes esses discos, né? E basicamente o que ele está colocando aqui no livro é que esses discos voadores eles vêm da Antártida, tá? Vêm da base do que ele considera ser dos nazistas, né? Ok, esse é outro ponto. E o outro ponto ainda que a gente precisa discutir mais é sobre a Antártida. Mas a Antártida, sim, eu vou pegar as coisas de terra plana, vou tentar entender um pouco mais, e depois eu coloco lá no Patreon, mas não agora. Talvez um pouco mais para frente, tem muita coisa para conversar ainda. Agora, mais uma coisa. A gente tem que ficar atento, porque tudo isso aqui é importante? Porque vocês me escutaram até aqui. O que você pode aprender para você? Número 1, a gente tem que seguir a Bíblia para não ter problema com essas pessoas más. Número 2, essas pessoas elas têm uma estratégia, tá? Essa estratégia é tentar tirar nosso dinheiro, muitas vezes através de doenças, reduzindo a nossa saúde, de forma que a gente fica num ciclo onde os nossos familiares não conseguem crescer, né? A gente não consegue passar herança para frente, né? Porque eles basicamente estão tentando roubar tudo através de doenças. Então a gente precisa ficar atento com isso e precisa ficar atento com qual forma eles nos contaminam, né? Tem várias formas, pode ser comida, pode ser qualquer coisa, uma coisa injetável, qualquer coisa. Então a gente tem que ficar atento com isso, né? Eu acho que é esse o aprendizado que a gente tem que tirar, tá? Tentar seguir a Bíblia para conseguir mais proteção e tomar cuidado com formas de contaminação que podem estar tentando nos contaminar, tá bom? Basicamente é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Até mais.